Olá, Luana, bem-vinda, que prazer, Tudo bem? tudo bem? Obrigada pelo sim, obrigada por aceitar esse convite, Tanta gente me dá o sim, por que que eu vou negar o sim também? né? E esse papel da gente de ser um agente de informação, né? E levar essas informações das nossas experiências, dos nossos desafios, isso é muito importante. E acho que é o mínimo que a gente pode devolver, né? Porque o que a gente veio fazer na vida, alguma coisa viemos. E para a gente fazer é servir. Eu entendo muito que a gente está aqui para servir o outro. Mas me tira uma curiosidade. Ah, Tu está em Lisboa, mas tem um sotaque do norte. eu sou baiana, Tá fazendo o que sou aí em baiana. Portugal? Investindo nas pessoas idosas, investindo em família. Bem, então eu vou começar a me apresentar de uma maneira, né, para todo mundo que está aqui, É, principalmente porque as eu estava pessoas. esperando uma portuguesa Ah, com sotaque, né? Aí vem uma baiana, que nem minha madrinha, né? Oxente. olha, eu nunca perdi o Oxe. Esse Oxe eu nunca Oxente. perdi. Então, eu sou Tá Tatiane, bom, tudo sou bem, tá fundadora ótimo. desse projeto Educar para Cuidar, e eu tenho uma missão, eu assumi esse compromisso de ser uma agente de informação para levar para as famílias que querem cuidar do seu idoso familiar. Muitas vezes a gente não tem uma grande rede de apoio. E o Verdade. Educar para Cuidar veio mesmo de uma necessidade e não de uma estratégia. Porque, como eu conheci a sua história, vendo a sua história, quem cuida e quem que cuida dos nossos queridos, né? Então, é um processo complicado e muitas vezes o cuidador familiar, ele está despreparado. Normalmente, ele pega despreparado. Então, Tá estou aqui certo. em Lisboa, trabalhando hoje como cuidadora de idosos, ajudando famílias, fazendo mentoria com as famílias, trazendo com as parceiras que é do projeto de Educar para Cuidar, de fisioterapia, enfermagem, trazendo isso para dentro da casa do familiar, daquele que cuida do seu idoso, né? Seu Correto. familiar idoso. Vocês estão ouvindo uma televisão no fundo da Eu live? não. E todo mundo Não. está ouvindo bem a gente? É porque eu vou ter que fechar a porta ali, que eu acho que tem uma TV ligada. Sim, sim, fica à vontade. Tá? Só um minutinho. Tá bom. Então, muito bem-vinda a todos. Enquanto a Ruana vai rapidinho e volta, bem-vinda a todos. Obrigado pelo sim, obrigado por estar aqui nessa live. Obrigado por dar essa oportunidade, tanto por Educar para Cuidar, quanto para a Ruana, falar das nossas experiências, falar da nossa voz sobre o que é cuidar de pessoas. Então, isso vira uma missão, né, Ruana? Eu vou me apresentar também, Boa. se a Se gente tiver esse apresente, que eu tempo. acho que é melhor a convidada mesmo se apresentar, né? Fica muito mais Eu, coerente. eu sou Juana Labres, né? Se escreve com J-U, o nome é espanhol, por causa das minhas Percebi. origens. E eu recebi em 2010 para 2012, durante esse período de 2 anos, a notícia que minha mãe estava com Alzheimer. Sou psicóloga e descobri que eu não sabia nada sobre demências. Então, Pois. tudo que eu aprendi foi ali com ela. Ela foi a minha mestre. Ela que me ensinou tudo que eu sei hoje. E fazendo as lives que eu faço nas minhas redes sociais, eu fui aprendendo cada dia mais com profissionais da área de saúde. Então, hoje eu me sinto à vontade de falar sobre esse tema, porque eu sei que, de repente, alguém do outro lado da telinha vai estar recebendo alguma informação nova e vai perceber o essencial. Primeiro, não estamos sozinhas, Não existem estamos. milhões, Nós estamos, milhões ó, hoje. segurando a mão de vocês, né, Ruana? Hoje mesmo eu recebi de duas amigas, né, a informação de um diagnóstico fechado, uma em dezembro, ambas em dezembro, uma de Alzheimer e outra de corpos de Levy. Mais duas mães, mais duas filhas,
Duas famílias que têm que se readequar toda uma Isso. estrutura. Eu também sou especialista em gerontologia e juntei a minha psicologia com o amor que eu tenho pelos idosos. Fiz mais uma formação e isso vem fortalecer, vem me dar mais base para poder falar do que aquilo que eu gosto, que hoje é cuidar de quem cuida. Hoje nós Exatamente. cuidamos das pessoas que estão cuidando de alguém, independente da doença, né? E sempre Independente. o pessoal que entrou, aí tô vendo vários nomes conhecidos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo sim de vocês. Muito obrigado por aceitar a nossa live, né, Luana? É que infelizmente eu te dei um limite de tempo, você me desculpa, Não, porque não faz mal. Não faz às 19 horas eu já estou correndo, está tudo mal. Para outra preparado, estou live. fazendo. Para você ver, eu armei o esquema aqui na sala, para Uhum. quando desligar eu correr para o outro ambiente que já está tudo pronto, e só sentar. Boa, boa, boa. Então, vamos entrar num assunto do Alzheimer, né? Eu estou muito Sim? curiosa para saber de muita coisa de Juana Uau! sobre a sua experiência como cuidadora familiar. É o que eu mais participo hoje, é o que eu mais aprendo dentro desses 20 anos que eu cuido de pessoas idosas. É a deficiência do cuidador familiar, o fato de ele estar sempre despreparado. E muitas vezes ele tem uma sobrecarga, muitas vezes ele tem um período de 24 por 24, eles aprendem no susto as coisas e muitas vezes levando sofrimento para as duas partes. E por tratar de uma doença de Alzheimer, o quanto que não é desafiador para você reestruturar, para você aprender as novas habilidades. Então, eu queria que tu contasse tuas experiências, que passasse para a gente. Foi um período de 9 anos, né, que você cuidou da sua mãe de doença de Alzheimer. Conta um pouquinho para a gente como foi ser essa cuidadora familiar e profissional, né? De ser É uma a psicóloga vovó para Tony, olhar né? para você e olhar para o outro. Olha, ninguém está preparado para nenhum tipo de doença, tá? Uhum. Preparado para receber um diagnóstico, seja ele de demência, qual for, seja ele ligado a doenças físicas que também levam ao óbito. Quer dizer, Também. ninguém. Mas a única certeza que nós temos é que um dia todos nós vamos partir. Independente da nossa fé, a gente acredita, a gente sabe, é a única certeza. É. Então, Pegando esse gancho teu, desculpa, não quero te cortar, mas a única coisa, como você falou da certeza da morte, eu vou dar um passo para trás. Até esse dia chegar, o que é que temos que fazer? Seja ele com doença ou sem doença. mas enquanto isso não acontece, nós devemos o quê? Fazer algumas coisas. Primeiro, diante de um diagnóstico, buscar informação, tá? Buscar informação. É um Alzheimer? É um DCL, corpus de Levy? É um frontotemporal? Independente da demência que for, a gente precisa sim buscar informações. Seja com o próprio médico, seja com pessoas que cuidam ou já cuidaram, sejam em canais, não importa. Se cercar de informações, entrar em grupos de apoio. Existem vários grupos de apoio É, no WhatsApp. Eu mesmo faço parte, eu junto também. com a Neuza, que está aqui assistindo a live, o grupo Corações Entrelaçados, que tem mais de 400 pessoas ali, tirando dúvidas, perguntando o que, que eu faço, o que, que eu não faço. Socorro, ou então, poxa, foi legal, eu fiz assim. Quer dizer, entrar em grupos em que você perceba que você não está sozinha, Acolhido. esteja acolhido. Porque o cuidador familiar é um ser solitário. Geralmente, independente do tamanho da família, ele é o único que cuida, talvez tendo uma ajuda de terceiros aqui, de um vizinho ali, de um cuidador profissional acolá, dependendo da situação financeira e das condições.
independente de qualquer coisa. Então, a primeira coisa que acontece quando você se torna um cuidador é aceitar que você vai cuidar, que a pessoa está com Alzheimer, que tudo aquilo que vai acontecer em sua volta não é o seu pai que está de mau humor e ele é um chato que está reclamando, não é a sua mãe que está fazendo aquilo de implicância, não, que está fazendo aquilo de propósito para te provocar, não. Não, tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, o que, que acontece? A gente precisa primeiro entender a doença para poder aceitar a situação, entrar em grupos de apoio e aí sim desenvolver. Porque com informação em grupos e com aceitação, você começa a desenrolar esse cuidar. Porque o cuidar não é só o amor. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso às 19 horas. Uhum. Não é só ter paciência. Paciência. Falo isso muito, muito, muito nos meus stories. Não Eu é digo só que eu trabalho com os 3 Cs. É o C do empatia. conhecimento, o C da consciência e o C da ação certa. Sem isso, não existe um bom cuidado. E Sim, o seu compromisso, olha, eu assumi cuidar do meu pai, minha mãe ou qualquer pessoa de grande afeto, então esse compromisso que eu vou ter vai ter que ir até o fim. sim, Agora, até como é porque que isso vai ter o fim? Sozinho? Não dá. Sozinho não não dá. dá. Não dá. E nós vamos errar, sim. Sim, claro. Vamos acertar, sim. Então, vamos aprender e amadurecer diante dessas dificuldades, dessas situações, a lidar quando elas se repetirem, porque elas vão se repetir. São fases que acontecem. Uhum. Então, no primeiro momento, a pessoa ainda se locomove, ainda fala, ainda teima, ela não sabe que acabou de perguntar 598 vezes a A mesma coisa e mesma. você está repetindo a resposta, está Uhum. conversando do foco, não está batendo de frente, você está contornando a situação. É uma fase muito complicada no início, mas que piora. Essa Por consciência. Essa consciência que a piora, gente tem que trazer, piora. que piora. Por quê? Porque vão vir outras fases e vão vir limitações físicas e de fala e de alimentação e vão vir outras situações. E Uhum. se você parar para pensar, eu passei por aquela primeira fase de boa, eu vou conseguir agora também, porque eu já tenho a experiência anterior. Eu estou em um grupo, eu estou informada, eu tenho o telefone do médico, ou então eu tenho uma consulta marcada, eu vou poder tirar essa dúvida, vou poder trabalhar com um ajuste de medicações, vou fazer terapia, porque o cuidador também tem que se cuidar. Muito. Não tem como você cuidar do outro e não cuidar de si. Não, Não, a matemática não vai bater. A não, matemática não vai bater. Você vai ser um cuidador irritável, você vai pegar uma síndrome de burnout, você vai fazer uma má qualidade, você não vai fazer por amor. Muitas vezes o cuidador vai por questões financeiras, não são em todos os casos, é porque eu não tenho outra informação, vou aqui cuidar. E muitas vezes despreparado e você não traz nenhum tipo de conhecimento efetivo do cuidar de uma pessoa, principalmente pessoas com demência. E aí, se você trabalha, eu mesma esqueci de mim nos últimos anos em que minha mãe já ficou acamada. Eu não parava, mas eu me dei conta que eu estava começando a adoecer emocionalmente. Então, às vezes, acontecia uma situação, eu via que eu ia, o estresse, né? Eu ia implodir, porque a gente não pode explodir, a gente implode, e aí a gente somatiza e fica doente. Eu me afastava. Eu ia tomar um banho, eu ia no corredor, eu dava 2, 3 gritos, dava um soco ou 3 no travesseiro e voltava. Olha Porque que ele. interessante que a Ruana está falando. A fragilidade do cuidador que Sim, existe. Que existe. isso acontece. E não tem Isso nada de acontece. errado você assumir essa vulnerabilidade e dizer assim, olha, estou cansada. Hoje eu não estou bem. Hoje posso não estar dando o meu melhor de mim. Porque você sai de um consultório médico, você não sabe que numa fase
avançada, a pessoa ficando acamada, você tem que acordar 2, 3 vezes de madrugada para virar o seu idoso numa cama, que é o decúbito, para a pessoa não criar feridas, Exato. não criar problemas de pele. E eu, hoje, depois de 2 anos, eu ainda acordo nos mesmos horários, de noite. Imagina. Um costume de anos que eu fiz isso, então, mais ou menos. Gente, não é para mandar mensagem para mim no WhatsApp sabendo que eu estou acordada nesse horário, porque eu não olho, hein? Não dá, né, Luana? Eu acordo mais ou menos entre meia-noite e 30, 1h30 da manhã, que era o horário que eu levantava para ver, fazer o movimento, fazer a troca de fralda. E eu acordo também perto de 3, 4 horas da manhã, que era esse movimento. Eu ia dormir umas 10 horas da noite e já deixava tudo limpinho, tudo bonitinho, né? E por cargas d'água, pela vida inteira ter acordado cedo, 5h30, 6 horas da manhã, estou de pé de novo. Então, o importante é criar também hábitos, rotinas. Ter as medicações para você ir riscando, se você não pular, porque quando você está cansado, está exaurido, você acaba tirando um cochilo, a pessoa está calma, você quando vê está ali. Eu nunca consegui tirar cochilo nenhum sentada, só à noite que eu durmo. Durante o dia é complicado. Anotar. Os cuidadores profissionais, eles são orientados a ter um caderninho, que é um tipo de um diário. Um diário. Né? O diário do seu trabalho. Por quê? Porque se alguém for assumir depois, ou o familiar for assumir aquele paciente, aquele familiar, segue aquele fluxo. E segue. E por que o familiar também não tem que ter esse caderninho? Principalmente no momento que ele precisa se ausentar, porque tem que fazer compras, tem que pagar contas, tem que botar gasolina no carro, se tiver carro, levar o cachorrinho para passear, e alguém vai ficar ali, porque o idoso não vai ficar sozinho. E é importante a gente ter esse controle, essa rotina diária. Por quê? A fase avançada é uma fase complicada, em que eu comparo muito com uma vela. Você começa o Alzheimer com uma vela de 1,60 m, 1,70 m, e ela vai queimando e vai passando as fases até que ela fica desse tamaninho e um dia ela vai apagar. E se você não sentir amor, prazer no seu trabalho como profissional, se você não sentir empatia, compaixão, se você não tiver paciência, se você Resiliência. não souber lidar com isso tudo, na primeira dificuldade você vai embora. Eu tive uma cuidadora que durou 2 dias aqui em casa. 2 dias. Ela saiu correndo no primeiro berro que a minha mãe deu. Não volta A amanhã, não volta despreparação. amanhã. Tem muito curso aí gratuito, tem muito curso de 72 horas e todo mundo se sente um formador de ser cuidador. E uma pessoa ótima, que eu até perdi o contato com ela, eu tive contato durante muito tempo depois, ela cuidou de outras pessoas, mas não era Alzheimer. E Alzheimer, se você não conhecer, não saber fazer. que você pode ter Tem muito a ver também, Ruana, a gestão das nossas emoções. Se a gente não saber gerir as nossas emoções, a gente não vai ter como entender a doença do outro. Correto. Agora me diz assim, como não romantizar? Cuidar e não romantizar, principalmente na doença de Alzheimer. Porque a doença de Alzheimer é uma doença muito desafiadora para toda a família. É todo dia uma novidade. Não tem como fazer romance de que aquilo tudo é bonito, é bom. É só amor, eu não vou perder o controle hora nenhuma. Você é humana. Você é humana. Acima de tudo, você é humana. Você, antes de ser a cuidadora familiar, seja filha, seja filho, seja a nora, ou a esposa que cuida, ou o neto, a neta, né? Porque nós temos uma ramificação imensa. Sim. Cada dia mais
os cuidadores estão diminuindo, familiares, estão aumentando os cuidadores profissionais, porque cada dia mais estão nascendo menos crianças para cuidar de nós no futuro, né? Então, nós somos humanos. O que acontece? Vamos falhar, vamos errar, vamos estressar, vamos perder o apetite, vamos ficar noites sem dormir. Eu fiquei 4 noites sem dormir no início. Eu não dormia, eu tirava cochilos. Não é fácil. É possível, mas não é fácil, né, Ruana? Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. O meu nível de estresse foi tanta que eu emagreci muito, porque eu não tinha condições nem de comer, não tinha tempo. Eu sentava para me alimentar, minha mãe já me chamava. Tinha noite que ela me chamava 30 vezes. Uma vez eu contei, ela me chamou mais de 30 vezes numa noite. E aí vem a sobrecarga. Vem a sobrecarga, vem. E como lidar com tudo isso? Como lidar? Então. Você tem que ter um hobby, você tem que ter alguma coisa para descarregar essa energia toda. Nem que seja dormir. Tem gente que gosta, né, de dormir durante o dia, isso, aquilo. Não estou brincando, gente. Vocês têm que ter alguma válvula de escape para sair tudo isso que está aqui dentro. Aqui dentro. Você pode ter um amigo que seja um bom ouvinte, você pode procurar um terapeuta, você pode procurar ler bons livros, você pode fazer um crochê, fazer uma pintura, né? Você pode aprender uma atividade nova que saia, tire você daquele foco e que te alimente e te faça respirar para retornar. Eu falo que na rede de apoio de cuidar qualquer pessoa existe 2 apoios, aquele ajudante e aquele atuante. E os 2 se revezarem, as 2 posições. Uma hora eu sou atuante, que é aquele meu contato direto, e uma hora eu sou aquele ajudante. Porque existe a diferença de você atuar, e uma hora você vai precisar não estar em ação, e sim como ajudante, nos bastidores, em fazer uma compra, em fazer qualquer outro processo que colabore o cuidado, que é o cuidado indireto. Então, não dá para a gente ser as 2 coisas. Acho que, não sei se a Ruana concorda nesse ponto comigo. Concordo, mas você sabe muito bem que isso é muito complicado, né? Porque o cuidador familiar é um ser solitário. Isso. Se ele não tem condições financeiras para contratar alguém que possa ajudar, ele está ali 24 horas por dia. Se ele é filho único e não tem parente vivo, ele está ali 24 horas por dia. 24 horas por 24. Então, o que acontece? Precisa se fazer um movimento de ter um amigo, de ter um vizinho que alguém que traga isso para você. Que traga, que vá fazer essa compra para você, que fique o ajudante. Você está no banho, na cozinha. Eu, por exemplo, eu coloquei câmeras na minha casa. Eu peguei o interfone que fica na cozinha, fiz uma extensão e botei na porta do banheiro. Por quê? Porque quando eu estava dando banho para minha mãe, tocava o interfone, eu não podia largar minha mãe no banho sozinha, porque ela poderia cair. Eu pegava o interfone. Ele continua, eu não tirei a extensão. Até é bom. Está ali, pertinho. Eu coloquei câmeras que, pelo meu celular, na cozinha, eu acompanhava o movimento dela na sala. Se ela tentasse se levantar ou fizesse alguma coisa, eu já estava aqui pertinho. Então, já que eu não tinha o auxílio dessa rede de apoio, de amigos, eu fui me organizando pela tecnologia. Eu fui buscando outras opções. Tá? Até que um dia realmente não houve mais jeito. Eu já estava exausta, eu já estava muito cansada, não fisicamente, porque isso aqui nosso vai embora, morre, esse quadrante aqui. Eu contratei uma pessoa para quê? Para o final de semana. Para quê? Para que no final de semana eu pudesse cuidar também dos meus. Cuidar da minha família, cuidar do meu filho, sair com ele. Então, eu matava 2 coelhos no final de semana. Eu saía a própria com socialização. Isso, e fazia a higiene. A higiene mental, né? Então, o que acontece? Às vezes, né, no domingo, para ir numa missa, porque a família aqui é católica,
Ela vinha de manhã, ficava, às vezes tinha um aniversário de tarde de algum coleguinha dele. Então, esse final de semana, sábado e domingo, estava ali. Eu tinha esse tempo para mim, mas eu me preparei para isso também. Eu trabalhei para isso. E isso tudo se negocia. Tudo é muito Claro. simples. E aí vai, né? Pois é. Me conta uma dúvida, como cuidadora familiar. No processo das alterações de humor, das alterações de confusão, da doença de Alzheimer, no caso, a mãe. Mentir. Acha que é uma função, é uma estratégia ideal? Ou é melhor não mentir? Porque muitas vezes a pessoa que tem a doença de Alzheimer, ele esquece onde mora, faz as confusões, não reconhece o ambiente. E eu já vou contar aqui como experiência de cuidador e ver o familiar e dizer, não, aqui é sua casa, olha, aqui é sua foto, olha isso aqui. Eu achava melhor, naquele momento, de não deixar isso claro para ela. Eu resolvi dizer assim, ó, enquanto a gente não vai para casa, vamos ver outras coisas aqui e dispersar. Eu fiz isso sem nenhuma técnica, sem nenhuma orientação. Eu só não concordei com a atitude do familiar e achei que eu tive mais sucesso do que o próprio familiar. Então, assim, a dúvida é a experiência de ter que ser uma cuidadora. Mentir vale? É mais positivo ou negativo, na opinião? Vamos lá. Primeiro, Thalita, Paulo, Maurício, sejam bem-vindos também. Estou vendo vocês aqui. É, Quando você lida com uma criança e fala de Papai Noel, fala de Coelhinho da Páscoa, você está mentindo ou está entrando numa fantasia? Entrando numa fantasia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você entra na história, porque você não vai bater de frente. Exato. Se ela diz que não reconhece essa casa, que não é a sua casa, qual o problema? Não, realmente, a gente está aqui de visita, ou então a nossa casa está em obra. Né? Você é alérgica a produtos de detetização, a gente vai dormir aqui hoje, mas a gente vai embora daqui a pouquinho, amanhã de manhã a gente está em casa, sem problemas nenhum, porque ela vai esquecer. Ah, Exato. vai, você pagou a conta, tal. Paguei, mãe, está aqui o comprovante. E Ela não acaba vai nem sendo ver. um Sim, não vai desgaste de ambas bater. partes. Não, e não é mentira isso, gente. Agora, uma dúvida grande, né? Minha mãe era viúva e ela perguntava pelo meu pai. Na primeira e segunda vez, tudo bem, Rebeca? Na primeira e segunda vez, eu falei para minha mãe que Bem-vinda, meu pai tinha Rebeca. falecido. Tinha falecido. E ela lembrou que ele tinha falecido e chorou. Sentiu a morte naquele momento. E eu parei para pensar e falei, por que eu estou fazendo isso? Ela está relembrando que o papai morreu e está sofrendo. E na próxima vez que ela perguntar, eu não vou falar que ele morreu. Sim. Porque se ela lembra, eu vou causar dor de novo, ela vai relembrar. Porque no início você tem fragmentos de memória. E minha mãe perguntou uma vez, ou duas, ou três, ou 4 anos, cadê teu pai? Ih, mãe, Saiu. aconteceu um problema lá no trabalho dele, não sei o quê. Até um dia que ele viajou para a Espanha, né? E, não, ele viajou, está resolvendo umas coisas lá, não sei o quê, não sei o que lá. E ela queria falar com ele. Ok, quer falar com ele sem problema nenhum. Vamos ligar para ele? E eu ligava para ele. Tinha um amigo que já estava preparado, que falava também com As sotaque, estratégias. as estratégias. E ela falava com esse meu amigo, que hoje já não está mais entre nós, e eu sou muito grata a ele. E ela conversava com ele como se estivesse conversando com o marido dela. E ele dizia, não, eu estou voltando essa semana, não se preocupe, eu vim resolver tal coisa e assim por diante. Como eu também usava essa mesma estratégia quando ela queria falar comigo. E eu estava na frente dela. E eu ia falar o que para ela? Mãe, sou eu, mãe. Sou eu, sou sua filha. Caraca, o que está acontecendo? Esqueceu de mim? Meu Deus do céu, minha mãe não me lembra. Presenciei Não, tanto isso, Ana, presenciei tanto isso. tudo bem, você quer falar com a sua filha? Espera aí, vou procurar o telefone dela e vou ligar.
nós estamos com o uso da tecnologia, telefone fixo e telefone celular. Eu ligava para o meu celular, dava o telefone para ela, está chamando, ela já vai atender. Eu ia no quarto, ia para o banheiro, atendia de lá e falava com ela. E às vezes eu ligava para uma amiga e ela fingia que era eu. E eu ficava do lado, porque algumas vezes eu não poderia deixá-la sozinha, né? Claro. Então eu fazia toda essa estratégia do telefone. E aí, funcionava? Funcionava e muito. E outras vezes eu falava, Acho que mãe, o olha só. ideal é a gente não levar dor, e sim leveza para Sim. ambas partes. E outras vezes eu falava, mãe, não dá para a gente ir porque eu não estou me sentindo bem. Eu estou com. Poxa, cuida de mim, mãe, me dá cola, fica aqui comigo essa noite. Ah, mas e teu pai vai ficar sozinho lá? Eu falei, não, mãe, Olha que interessante, gente, isso. olha só, ele se vira, mãe, mas olha só, e dá colo. E, poxa, eu chegava assim, olha, a Globo perdeu uma grande atriz. E ela ficava ali e realmente me dava colo e ficava comigo. Então, essa noite eu durmo aqui com você, mas você tem que avisar seu pai. Tá bom, vamos ligar para ele. E avisava. Olha a E ela importância ficava da comigo. estratégia, né, gente? Eu acho que para tudo a Isso é estratégia mentira. tem que existir. E Isso é mentira. o que eu mais vejo dentro da família, nas casas que eu passo, Ana, é justamente não ver essa estratégia. Acha, não, eu sou íntegra, eu tenho que mostrar para ela que ela não tá, isso para ver se consegue reverter, ouvir cada coisa Ai, absurdas. causar Absurda dor. de dizer assim, olha, quando minha mãe perguntar quem é essa fotografia de quem é para você dizer, se ela disser que não, 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 fulano, é para dizer que isso. Aí eu vejo o quanto que a família está despreparada. Uhum. A sorte é que a tua mãe tem uma filha preparada, mas tem muita gente aí, Não, não muita gente tinha. humana Eu me despreparada. preparei Foi o que eu falei, eu não sabia nem o que era Alzheimer. Psicólogo, ferreiro, espeto de pau, psicólogo em casa, nada. Pois. Eu me preparei com conviver com os desafios, com a Os desafios. criatividade e, acima de tudo, o amor e o respeito pela pessoa que ela sempre foi. Aham. Porque não é porque ela tinha uma demência que ela Que ela deixou de deixou ser de a minha ser. mãe. Exatamente. Honra. Ela não deixou. É honrar. Então, o respeito por aquela mulher, né? O carinho, a delicadeza, mãe, vou te dar um banho. Não, você não vai me ver nua. Eu falei assim, não, tudo bem, você fica de calcinha e sutiã, não tem problema nenhum. E com o tempo foi tirando essas peças, porque ela tirava a roupa na minha frente. Uhum. Mas não está precisando aqui nas costas? Eu tomei banho com ela. Mãe, coça aqui nas costas que eu coço as suas. Mãe, faz isso aqui que eu faço aquilo. Mãe, vamos botar uma fralda de noite para você não ter que levantar e você pode cair de noite. Não, vou usar fralda, eu não sou criança. Eu Às falei, mãe, vezes. tá frio, tá frio. Você vai tirar a coberta, vai levantar, vai no banheiro, vai voltar para a cama, já vai estar frio. Daqui a pouco você vai levantar de novo. De fraldinha, você libera. Vou fazer o seguinte, vou dormir contigo, vou botar também. E a gente fica quentinha. E foi assim. E foi assim. E olha, eu confesso, é horrível. Eu não consegui fazer xixi na fralda, tá? Mas ela fez. Então, o importante é isso, você usar a criatividade e pensar. Se eu tivesse no lugar dela, É, o que eu faria para me ajudar? a Então, empatia. faça isso. Faça isso. E dentro das terapias, existem vários tipos de terapias para melhorar. Mas eu acho que a melhor terapia é a nossa. É a nossa, da nossa resistência a enfrentar a dor do outro. E muitas vezes nós sofremos mais até do que eles, porque eles não estão na sua real. Então, É. trabalhar com a pessoa de demência é muito complexo. É uma reestrutura todos os dias que a gente tem que acordar. Eu imagino Sim. o quanto que não foi para você, porque minha mãe, sadia, meu pai tem sequelas de AVC, então eu não tenho experiências de demência familiar, mas sim do meu trabalho. Eu sei o quanto asneiras que eu vi, quanta despreparo que as pessoas têm e enfrentando exatamente como tu falou.
é na hora, no grito, é buscando informação. Às vezes o que encaixa para um não encaixa para o outro. Aí eu faço assim com minha mãe, mas, poxa, com minha mãe não funciona, ou com aquele idoso não funciona. Não, tem E coisas que você não usou algum tipo de terapia? Existe terapia da boneca, existe o que mais está se batendo aí, que é o cannabis. Você minha mãe usou algum sempre, tipo dessas terapia? minha mãe sempre amou bonecas, mas na demência ela não Não ligou para pôde. boneca. Então, um dia ela pegou o meu ursinho de pelúcia. Uhum. Todo mundo tem um ursinho de pelúcia em casa, né? Era o Quem não meu tem? ursinho, o Pedrinho, É. que até roupinha para ele, ela já tinha costurado quando ela estava bem. E ela pegou o ursinho, endireitou a gravata, mexeu na blusinha, né? Hum. Olhava, virava assim, coisa, e conversava com ele. Então a terapia foi do ursinho, E ursinho não de da pelúcia. boneca. Não, porque a boneca não funcionou com ela. Ela pegava a boneca, era uma boneca. Não tinha vida, mas o ursinho para ela Para tinha ela fazia vida, mais sentido. fazia mais sentido. E eu fazia a vozinha dele e conversava com ele, né? Eu mexia com ele, fazia, dava beijinho, ela pegava e abraçava. Aí um dia, eu numa feira na aqui na zona norte do Rio, eu comprei um gato de pano, que também é o Miau, que ela deu o nome de Miau. Sei. E ela dormia com esse gatinho. Ela tirava a fitinha, botava a fitinha. Um dia ela arrancou o bigode, o nariz, aí eu nem coloquei com medo dela engolir. Se arrancou, deixa. Tá sem bigode até hoje. E quer dizer, e ela pegava pelo rabinho e ela jogava. Às vezes voava o miau. O miau virava um passarinho, chum, né? Tudo bem. Aí eu pegava, o miau se machucou. Quando a minha mãe caiu e quebrou o cotovelo, foi operada, isso não sei o quê, ela queria tirar o gesso, né? Era meio gesso, meia tala, que se diz, Sim. enfaixado, porque ela ia começar a fazer fisioterapia. E ela queria tirar, 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 tirar. O que que eu fiz? Eu peguei o ursão que ela ganhou do meu pai e enfaixei o braço dele. Fiz a mesma coisa. Enfaixei o braço dele, coloquei uma tala, coloquei no colo dela e falei assim: cuida dele para mim, que ele tá dodói. Vocês estão entendendo isso, gente? Que o que a Ruana está falando, que cuidar de Alzheimer é totalmente uma estratégia? Alguém E entende ela, isso? esse urso, ela chamou de Danilo. Né? Ela gostava de colocar nomes próprios. Depois virou Miau, o gatinho. Tudo bem. Então, esse ursinho com cabeção, também com roupinha, roupinha de bebê de recém-nascido, porque ele é maiorzinho, ela começou a cuidar dele. E quando vinha a fisioterapeuta fazer os exercícios, eu fazia os exercícios com o ursinho. Mãe, vamos fazer juntos, vamos lá. Porque ela quebrou foi o cotovelo do braço direito, que é a mão que alimentava, que penteava, que Uhum. fazia. Ela conseguiu. Comprometer um pouquinho da sua autonomia. Então, 80% desses movimentos ela recuperou, porque ela teve uma força de vontade tremenda, porque o ursinho também estava fazendo exercício. E ele estava ficando bom e ela também ia ficar boa. Então, é tudo modo de levar. Interessante. Gente, você acha que eu nunca me estressei e tive que dar uma ordem para ela? Não, você não vai agora levantar, porque se você levantar, eu vou me aborrecer muito contigo. Ai, ai, ai. E não levantava. Ou eu virava as costas e tentava de novo. Quer dizer, mas às vezes a gente precisa não tratá-los como um bebezinho. Ah, não sei o que. Não infantilizar, né? São coisas totalmente diferentes. Não, não infantilize. Só Por regride. quê? Porque isso é Vai um ser É humano. um processo de regressão. E fica o Todo mundo. NTV. Não tem Pois volta. Regrediu no processo de demência. A Ruana pode dizer isso com muito mais clareza aqui. Um processo de regressão na pessoa com doença de Alzheimer é quase NTV.
Não tem volta. Como é que você vai reestruturar isso agora? Quer dizer, o que você perdeu, é difícil você trazer ele de volta. Então, a gente procura sempre levar em conta que tudo aquilo que está acontecendo com a pessoa é a doença que está falando, não é a pessoa. Não é a pessoa. Diz que eu não levei tapa na cara? Levei tapa na cara. Beliscão? Muitos. Fui xingada? Todos os palavrões. Até porque ela não quer perder a autoridade. Ela entende que ela é a mãe. Então, gente, e daí? Doeu? Doeu. O Doeu. beliscão doeu. Mas você vai retribuir? Claro. Não. Você vai dizer, ai, machucou. Puxa, faz isso não. Vou ficar triste. E vai em frente. E dá um beijo, acaricia. Não faz, não briga comigo. Eu prometo não fazer mais. Eu nem sei o que eu fiz para merecer um tapa. Não vai acontecer mais. E me desculpa, e vai, e beija, abraça, e tira o foco, e bota uma música, e faz isso, e faz aquilo, e brinca, e dança, e voa travesseiro, e vai ursinho para cá, e vai levando. Seja criativo no cuidar. Cuide com amor. E se Seja comprometa. paciente. Seja Porque paciente. senão você não aguenta. E se você não aguenta, eu não vou te condenar. O horário, eu tive uma gripe recentemente, o horário começa a fechar toda essa minha área nasal. Se você não aguentar, não tem problema em dizer isso, eu não aguento mais. Procure alguém que possa cuidar por Assumir você. a vulnerabilidade. Ou procurar uma instituição que possa cuidar melhor do que você. Ninguém vai estar aqui para te condenar a isso, porque você cuidar. E não é egoísmo pedir ajuda, não é egoísmo você partilhar outro tipo de cuidado, não é egoísmo. Tudo bem, Kátia? Kátia está aí assistindo, ela é a das 19 horas. Olá, Também Kátia, bem-vinda. Seja bem-vinda, meu anjo. Estarei presente na live de vocês. E Tá outra bom. terapia assim de medicamentosa como a cannabis, você chegou a experimentar com a sua mãe? Não deu tempo. Não deu tempo. Minha mãe Está já está sendo muito discutido, né? Sim, mas minha mãe faleceu há 2 anos e meio. Então, há 2 anos e meio não era tão discutido. E o que aconteceu? Eu já tinha um médico marcado e na véspera dessa consulta, minha mãe teve uma internação e essa internação ela levou. Então, eu não consegui fazer uso do cannabis. Experiência. Ela fez uso de toda a medicação tradicional, que ajudou muito minha mãe no início, deu uma boa freada, tanto é que ela permaneceu bastante tempo entre a fase inicial e mediana, só que essa medicação na fase avançada já não faz mais efeito. Então a doença avança com mais rapidez. E eu ia buscar, mas não deu tempo. Não deu tempo. Então, hoje eu faço lives com vários profissionais falando sobre essa oportunidade e espero estar levando informações, né? Como a Rebeca, que está aí assistindo também. Ela é uma militante. A Alane está aí também, que cuida da mãe dela com Alzheimer. Seja bem-vinda também. Seja bem-vinda, Alane. Então, a gente Ana, faz tudo que pode. nessa nossa live já está um pouquinho apertada, né? Até porque você tem outras lives, os horários também. Agora, diz assim para mim e para essas famílias que estão aqui, assim, foi a sua maior dificuldade? E trazer uma mensagem para essas famílias. Maior dificuldade. Olha, não existe uma maior dificuldade. Em cada etapa, uma nova dificuldade. Para mim, ela era gigantesca, até que eu a vencia. Então, o que acontece? Olha só, a Margarete está aqui também, meu anjo. Bem-vinda, Margarete. As lives delas são fantásticas, gente. Se pudesse seguir essa mulher, vamos nessa. Ela já fez live comigo, e, poxa, vai voltar. Aí o que acontece? Dificuldade é sempre aquela que aparece de novo no seu cuidar.
Quer dizer, tem gente que tinha problema, tem gente que tem problema na hora do banho. Eu não tive. Minha mãe, tranquilo, ia tomar banho. É que cada cuidado é individualizado. Minha mãe não teve dificuldade na alimentação, porque ela ali era boa de boca. Comia todas as refeições, não pulava uma, e ainda ficava com fome. A minha mãe, ela tinha dificuldade com a artrose, por isso ela não andava. Então, por isso ela ficou em cadeira de rodas assim que a doença começou a avançar, por causa da artrose, não por causa do Alzheimer. Então, por ela ser uma baixinha, gordinha, a minha dificuldade era fazer a locomoção dela da cama para a cadeira, para a poltrona e tudo mais, para não e pegar do jeito certo para não danificar o osso, porque eles ficam com os ossos fragilizados por causa do Alzheimer, mas por causa da perda cálcia. Então, a gente ia procurando soluções. Se eu tenho dificuldade de tirar minha mãe da cama e botar na cadeira, da cadeira na poltrona, da poltrona para o banheiro, ou coisa assim, a gente vai buscando outras soluções, como aluguei uma cama hospitalar, comprei uma cadeira higiênica que encaixava no vaso sanitário, botei um chuveirinho higiênico perto, sim, sim. porque o box ela já não entrava mais, então ela tomava banho com aquele chuveirinho higiênico, que a gente dava banho nela, na cadeira higiênica. Sei lá, tantas coisas que vão acontecendo. Quer dizer, o sono dela, tinha noite que ela dormia a noite toda, eu vinha, virava, ela nem acordava. E tinha noites que ela não fechava o olho e eu ficava no sofá com ela. Essa era uma dificuldade, mas como vencer? Que era diária, né? A gente não pode ser um cuidado engessado, porque cada dia tem novos desafios, novas coisas, novidades que apresenta que não dá para você engessar. E o que eu fazia? Eu observava o que a deixou agitada para ela não pegar no sono. Foi a alimentação? Foi o horário que eu dei? Foi a agitação dos vizinhos? Foi o que ela viu na TV? É porque escureceu mais cedo? É porque tem uma etiqueta perturbando? O lençol não está bem esticado? É porque, não sei, a gente vai investigando porque a gente acaba sendo um pouquinho detetive também. Uhum. A gente vai para sanar, né? A gente quer sanar aquele problema. Quer entender, sanar também, né? E também enfrentar o próximo. Olha, se isso acontecer, porque eu já sei o que foi. Já conheço toda a estrutura. Pois é, boa noite. Boa noite. J. Barbosa. Ivonete, bem-vinda, linda amiga. Então, tá bom. Uma mensagem. A mensagem é que o nosso copo tem que estar sempre meio cheio, nunca meio vazio. Nunca perder a esperança de que você vai conseguir superar aquela dificuldade, sim. Se não conseguiu naquele dia, no dia seguinte, e se não conseguiu, vai buscar informações. Veja com quem já passou aquilo, escute, pondere e teste. Deu certo? Continue fazendo daquele jeito. Não deu certo? Tenta descobrir outro. E vai em frente. Por quê? Alzheimer, corpos de Levy, frontotemporal, sei lá mais o que, são tudo demências muito parecidas. Tem o mal de Parkinson também, são muito parecidas. Muito parecidas. São as mesmas praticamente, um diferencial aqui e ali. E você não pode deixar a peteca cair, porque se você deixar a peteca cair, você não consegue. Você vai adoecer. E quem vai cuidar de você e da pessoa que você cuida? Não é? Não dá. Não dá. Vai em frente. Basicamente isso. Espero ter ajudado. Com certeza. Luana, muito obrigada. O que mais prevaleceu aqui era justamente essa minha intenção e não trazer assim um conteúdo tão técnico e sim a experiência, porque muitas vezes a nossa experiência serve como modelo para o outro. E muitas vezes também a técnica pode funcionar para um e pode não funcionar para o outro. Então, quando a gente fala numa rede de apoio, quando a gente fala sendo agente de informação, é justamente isso, partilhar experiências, conflitos,
o que funciona para mim, tenta para você e trocar, enfim. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada Eu a que todo agradeço o mundo que está convite. aqui, Que tá? horas são aí em Lisboa, Ah, nesse momento? 10. 10 da noite. Sim, Está sim. fazendo o que acordada, mulher? Vai É, dormir. sendo agente de informação para essas famílias, Tá bom. viu? Um Luana, beijo. E quem obrigada. quiser, eu vou abusar. Quem quiser, agora, no meu canal, Ruana.labres, com 2 L's, vocês têm aí o nomezinho. Eu vou entrar às 19 horas com a nossa convidada que está assistindo a live, a Muito bem. Kátia.Beles. Vamos falar sobre amor? Já ia Olha falar, que quem quiser assunto gostoso. seguir a Ruana, é só clicar aqui em cima, onde tem o nome aí do título, e logo aparece, segue, eu sigo Ruana e vejo o quanto o comprometimento de também ser esse agente. Eu fico muito feliz de ter essa gama de pessoas que falam sobre Alzheimer, que falam sobre cuidar, sobre falar de amor. Eu acho que é isso. É isso que a gente tem que fazer na vida, é servir Isso. alguém, é levar algo para as pessoas. Então, eu Ah, fico... Olha que linda. Que linda. o Muito bom. copo, os bichinhos dela, ela colocava no copo. Ai, ai, tá Pois certo, é. então. Gente, meu Beijo, muito pessoal. obrigada. Obrigada por eu sim novamente de você estar aqui nessa live. Quem quiser me seguir, eu partilho também muita Por experiência como favor. cuidadora, muita experiência daquilo que eu quero passar para quem quer e quem vai ser um cuidador familiar, de assumir com compromisso, com consciência, com leveza e com ação certa, tá? Gente, um beijo, boa noite. Quem Um sabe outro beijo e dia a um gente cheiro. continua esse bate-papo, Quem sabe, em breve, tá né? bom? Tá bom. Ok. Valeu, hein? Beijo, gente. Obrigada.